Nós estamos vivendo, e esse ciclo já aconteceu em outras épocas, são as ascensões e os declínios das sociedades. Nós estamos vivendo uma decadência das sociedades, né, do Ocidente. Você pode ver a Europa está destruída, acabada, terra arrasada, culturalmente, socialmente, economicamente e principalmente cognitivamente. As pessoas, de certa forma, estão emburrecendo. Estas coisas todas, elas criaram uma confusão, no fim das contas, que tem um monte de gente defendendo um monte de coisa que não sabe o que é. As pessoas não estão pensando e as pessoas querem ter vantagens, as pessoas querem ter direitos, mas não querem os deveres. Este movimento todo, ele trouxe para a sociedade, trouxe para as pessoas mais simples o quê? A dificuldade das pessoas entenderem como as coisas funcionam, entender como as coisas são. O ESG, como conceito, ele é muito importante. A cultura woke, né? Eu não gosto também do rótulo, mas vamos ver o que está por trás disso, né? É a capacidade que a gente tem de despertar. O woke vem do desperto, de consciência. Então, você trazer uma liderança consciente, você trazer um novo nível de consciência para as organizações, elas começam a raciocinar em cima do quê? Qual que é o impacto delas para fora, da porta para fora, e também o impacto da porta para frente, para dentro. Qual é o problema dessa história? É que parte deste movimento foi capitaneado ideologicamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Amenda de Prosa. Que número que é esse? 12º episódio. 12º episódio já do Amenda de Prosa, mais um convidado extraordinário, mas antes vamos passar aqui para apresentar o nosso parceiro do dia, não é isso, Fábio? Isso, e hoje eu não vou falar de cliente, que é o espaço do cliente que a gente sempre fala, mas hoje a gente trouxe um parceiro e mais do que isso, né? A gente apoia eles e eles nos inspiram, que é o Núcleo Jaé. Vou ler aqui porque é bastante coisa interessante. Ó. O Núcleo Jaé é o Jovem Aprendiz Empreendedor. Nasceu em 2022 como uma iniciativa para fortalecer a juventude e empreendedorismo, atendendo ao desejo de muitos jovens de gerar sua própria renda. O projeto se diferencia pelo acolhimento psicossocial, oferecendo uma estrutura atenta e sensível para que adolescentes expressem sentimentos, conflitos e inseguranças, que é bem comum, né, nessa fase, né? Se tem uma coisa que eu acredito é o poder da educação, né? E aí o nosso produto ele é um veículo muito poderoso, não só de educação, mas de inserção desses jovens no mercado de trabalho e até no empreendedorismo, porque através da confeitaria, dos doces, de fazer um brigadeiro ou qualquer outro tipo de produto, você tem independência financeira, né? Sim, com certeza. E lá eles acolhem jovens de 16 a 24 anos, né? Da região ali de Nova Lima. Os bairros são Estoril, como é que é? Estâncias Estoril 1 e 2, que é uma região que tem perfil mais rural, ali de Nova Lima, e dá uma oportunidade para o próprio bairro se desenvolver. Jardim Canadá também, né? Todo mundo incluso ali. Então é um projeto muito bacana, a Fralia está lá sempre apoiando. O Pó de Cacau, pega para mim aí, Matheus, o produto deles. Isso aqui é produção deles lá, dos alunos. Eu vou ficar nessa câmera aqui, né? Olha aí, o produto do Jaé. Deixa eu virar até minha tela ali, ó. Aí, agora sim, agora está completo. E aqui tem os produtos, sempre eles estão em feira, inclusive sábado passado eu estive numa feira lá com eles. É um projeto espetacular. Você vê jovens que não tinham propósito e eles estão encontrando propósito com essa iniciativa. É um negócio muito bacana e a gente está junto aí com vocês, tá bom, Joé? Eu acredito demais no poder da educação e do empreendedorismo. E libertar esses jovens, né, de uma amarra, deixar eles independentes, dar a eles acesso à economia, a gerar o seu próprio dinheiro, para mim é fantástico. Então, parabéns, contem sempre com a Fralia, estamos aqui à disposição. Tá bom? Isso, muito bom, excelente. Varlim, vamos fazer agora nossos recados da paróquia. Eu vou fazer uma leitura rápida do mercado, como sempre. É importante o nosso parceiro, né, seja cliente, fornecedor, todo mundo que está em volta da comunidade da Fralia entender o que está acontecendo. Bom, gente, eu venho falando da questão do tarifaço do Trump, né? A gente, depois desse tarifaço, existe digamos assim, uma encruzilhada para a indústria brasileira atualmente. Grande parte do volume da manteiga de cacau que era produzida no Brasil tinha destino nos Estados Unidos e essa manteiga está ficando aqui no Brasil. Com isso,
as grandes indústrias moageiras estão reduzindo a capacidade de moagem em mais de 50%, cerca de 50%, né? Então a gente tem um estoque alto de manteiga e, em contrapartida, os estoques de pó estão caindo. Então, por isso que mesmo com o cacau em queda, né, neste momento, a gente vê o preço do pó do cacau subindo um pouquinho. Exato. Acho que o recado é o de sempre, Varlin. Nós estamos chegando no final do ano, a Fralia, por exemplo, já está com quase a sua capacidade de produção comprometida, a gente já está fazendo pedidos e programações para o ano que vem. Então, você que é nosso parceiro, não deixe de programar os seus pedidos. Novamente, é um momento onde a gente está correndo muito mais pela escassez do que em relação a preço. Exato. A gente tem toda a estratégia de controlar preço, de fazer aqui a assessoria para vocês, mas neste momento é muito importante se garantir em relação a qualquer tipo de escassez, porque os níveis de moagem estão baixos. Não é Sim, isso, Paulo? perfeito. Hoje a gente percebe no mercado esse movimento acontecendo muito latente, né? Está muito próximo mesmo. O mercado está gritando, quero cacau, muito fortemente, preciso de cacau muito fortemente, e se você não garantir a sua produção, né, o seu estoque em médio e longo prazo, então corre-se o risco de ter ruptura no seu estoque. Para garantir isso, só fazer a programação de pedidos com a gente, né, Matheus? Então aí você vai contratar aí meses aí adiante e a gente garante para você a sua entrega. Né? Isso. Fora toda a estrutura da Fralia, da nossa parceria, logística, tudo mais, né? E, obviamente, o nosso compromisso de fazer as entregas programadas. Perfeitamente. Né? Sobre o mercado internacional, a gente não tem nenhuma novidade muito significativa na África. A gente ainda vive a expectativa de quebra de safra lá na Costa do Marfim, em Gana, na África. Em contrapartida, a gente tem aí notícias muito positivas das safras da América do Sul, Equador, Peru e, consequentemente, Brasil. Mas você esteve lá, né, meu caro? Exato. Estive agora no Equador, no Peru, fazendo algumas visitas e conhecendo bastante as coisas por lá. Vendo até a produção do Equador, que vai assumir esse ano como segundo lugar na produção mundial. O Brasil, na minha opinião, está predestinado a estar ali entre os três, porque se o Equador faz, por que nós não vamos fazer? Né? E a nossa vontade é que Minas Gerais fique entre os 3 do Brasil. Do Brasil é o que a gente está trabalhando para viabilizar. Então, não existem grandes novidades. Acho que, embora o cacau esteja caindo de preço, a gente ainda espera o preço do cacau um pouco elevado para o ano que vem, principalmente na virada do ano, entre safras aí, então se programe mais uma vez, para que você não seja pego aí de surpresa. Tá? Vou deixar um QR Code para você. Se você está interessado, precisa de pó de cacau, manteiga de cacau, venha conversar com a Fralia Cacau Brasil, que a gente está à disposição. Vamos direto agora ao nosso convidado, que muito me honra. Eu não sei se você vai lembrar, não, mas eu, quando eu era menino mesmo, eu ainda sou menino. Né? Sou novinho. Tá bom. Mas eu era moleque, né? E eu fui trainee da Anshan, e um dos treinamentos que a gente fez de vendas, quando fui trainee da Anshan, foi com ele. Olha só. Foi uma pessoa que abriu muito a minha cabeça e eu admiro até hoje. Tenho uma admiração pessoal, viu, Luiz? Não sei se eu já te falei isso, mas não sabia, não. Eu fui uma das primeiras turmas de trainee da Anshan aqui em Belo Horizonte. Não era eu, não. Não, você teve, sim. Não, a gente fez um curso com você lá Eu não era nascido, não. Não era ele se defendendo. Ele tá se defendendo. Daqui a pouco ele fala de fax aí. Pô, mas eu com essa carinha de menino, gente. Vocês acham que tá vencido assim? Bom, deixa eu apresentar ele aqui, que é feríssima. Eu sou fã particular, já li vários livros. Ainda não fiz o Flua, mas vou fazer. Ele é cofundador e CEO da Taijeta, fundador da Jazer Consulting e sócio da Merope Books. Com 37 anos de experiência, 11 livros publicados, já atendeu mais de 500 organizações, sempre com foco em transformar a cultura em vantagem competitiva real. Hoje eu estou recebendo aqui com um prazer enorme, né? Mais uma vez eu consegui trazer um convidado aqui que eu admiro, que eu tenho admiração pessoal, que é o Luiz Bulamac. Luiz, prazer. Muito bem-vindo aqui, é uma honra te ter aqui com a gente, tá? Pô, muito obrigado, né? É um prazer estar com você também, Varlin, Matheus. Prazer é nosso. E saber que vocês estão fazendo movimentos como empresa notáveis, né? Mesmo que eu seja o entrevistado, mas estar com vocês, vamos dizer, é inspirador, porque num Brasil onde a gente tem tudo contra, e você vê empresários com entusiasmo indo para cima, isso para mim é herói, né? Então,
Você se me admira, eu te digo, você é um herói para mim, entendeu? De estar no Brasil e ser empresário nesse ambiente tão hostil, né? Muito hostil, né? Investindo. É que a gente acredita muito no país, nas pessoas, né? A Mas gente sem ama sombra esse de país, dúvida, né? Eu vejo que verdade. isso sempre é o seguinte, ou é uma grande aspiração, ou é uma grande loucura, né? Então, Ou é um pouco dos dois, É né? um pouco dos dois. é meio aspiracional e Esse, loucura, né? a gente fala que a gente já chamaram a gente de louco, porque só de ter uma fábrica de cacau em Minas Gerais, Já é minha loucura, né? né, uma indústria de cacau em Minas já é meio doideira, né? Mas Ô, Luiz, conta um pouquinho pra gente, então, da sua história, da sua carreira e da sua atuação nessas empresas que você também fundou, não é mais de uma, inclusive, então... nesse encontro de doido aqui, vamos conhecer um pouquinho mais do Falar Luiz das Lamarck. nossas maluquices. Né? Cara, o que acontece? Eu nasci numa livraria, né? Meu pai tinha livraria, então, e ele teve concordata, passou um aperto muito grande financeiro, não tinha dinheiro, eu não tinha com quem ficar, então ele me prendia no porão de cima e eu tinha que brincar com os livros. Ali me ativou a leitura, a criatividade, li toda a obra de Monteiro olha, Lobato, que, na minha opinião, é lamentável no Brasil que a gente não tenha uma promoção desse autor, que ele abre tanto a ficção, o imaginativo, né? E a fantasia, e ele me instigou realmente, ele abriu o meu espectro de criatividade. E a partir dali, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito cedo, como office boy, minha primeira posição. Ganhei dinheiro como office boy, comprei com 16 anos um Fiat 147. olha, como Porque office eu boy? sempre, desde pequeno, como office boy. Porque desde pequeno, mas eu morava com os meus pais, não tinha que gastar com nada, o dinheiro era livre. Então você imagina, junta aqui 2 anos, R$1.500, vamos supor, mais ou menos. Dá o quê? 1.500 por 12 dá 18 mil, vezes 2, 36. Já dá para comprar um carrinho. Compra o carrinho, compra o Foi o que carrinho. eu fiz, ó, com 16 anos. Meu pai falou o seguinte, olha, se você for preso, não vou te tirar não, porque você não tem carteira. Eu peguei o carro e comprei. Então o que acontece? Eu sempre fui de guardar, de economizar, e sempre fui muito empreendedor. Então, e aí eu comecei a empreender coisas muito cedo. Comecei a trabalhar nas empresas da minha família, comecei a crescer o negócio, com atacados, varejo e tudo mais, mas vi que não era a minha vibe, porque era moda feminina. Falei, cara, só se eu começar a usar brinco, anel, entendeu? Passador, porque eu não tenho essa conexão com a moda feminina, mas eu tenho conexão com o comércio e serviço. Mas eu descobri muito cedo que eu tinha uma habilidade muito grande com planejamento. Isso eu descobri fazendo faculdade. Então, com 19 para 20 anos, tive uma matéria muito interessante, comecei a estudar sobre isso e me associei a algumas pessoas de planejamento e processo, porque houve uma transferência grande de conhecimento. Porque você não aprende a mexer com planejamento jovem. Isso aí é uma coisa que se adquire com bagagem, com repertório. Né? Só que eu tive uma transferência de conhecimento. E me associei também na área de educação, de desenvolvimento de pessoas. Me associei a organizações internacionais. Tive algumas delas ao longo da minha vida. Isso também acelerou o meu processo. E ali eu descobri 2 coisas importantes, que eu tenho uma habilidade muito grande com raciocínios sistêmicos e complexos, e que envolve matemática, que sempre fui muito bom de matemática, e com o tempo eu desenvolvi o lado humano. Então eu me formei em administração, depois eu fui fazer especialização em psicologia. E comecei a ver que tudo, no fim das contas, no comércio, na indústria, tudo envolve gente. E quando eu comecei a perceber que tudo envolve gente, tem planejamento, tem processo, eu falei, peraí, que ambiente que é esse onde eu estou? É um ambiente consultivo. Aí eu caminhei para esse lado e aí eu fui fazendo uma jornada grande. E aí eu fui aprendendo sobre muitas coisas na minha vida. Eu, por exemplo, já atendi realmente mais de 500 organizações. E de CEO a motorista de caminhão. Então, por exemplo, tinha uma empresa, eu não cheguei no CEO no primeiro momento, não. Eu tive que adquirir repertório. Muito. Para chegar a conversar no nível C-Level. Só quando eu cheguei no nível C-Level, para a gente tratar e desenvolver, eu conhecia a cadeia toda de funcionamento dos negócios. Eu sabia dos processos de tomada de decisão, como isso afetava lá embaixo. Como é que o último número afetava a visão sistêmica a operação. Né? Então, e eu percebia que as decisões, elas tinham um cadeamento de problema.
E eu mexi durante muito tempo com treinamento. E os meus treinamentos eram orientados para resultado. E eu via que, em algum nível, o treinamento ele não funcionava. Por quê? Porque o processo decisório lá em cima estava errado. Então, eu comecei gradativamente a chegar no processo decisório das organizações ao longo da minha vida. Então, essa cadeia toda eu acabei desenvolvendo. E a cultura entrou nessa história, por quê? Quando você começa a montar a estratégia e vai montar os planos de execução, e às vezes os planos estão bem feitos, o que precisa ser feito, quem vai executar isso? São as pessoas. E aí começam os problemas. Né? Por isso que fala que a cultura ela come a estratégia, come mesmo, facilmente. Então eu comecei a estudar sobre isso no ano de 1998, sobre a teoria do caos. E foi em cima da teoria do caos, da autopoiese, essas coisas todas, isso foi me trazendo um entendimento. Só que isso não trouxe para mim um entendimento no primeiro momento. Foi juntando coisas, depois eu fui estudando, cada vez aprofundando, eu voltei para as finanças. Aí esse campo eu voltei para a área de processos, comecei a estudar também sobre a teoria de jogos, que se aplica à área de estratégia, você tem que ver que jogo você está jogando, ou jogos. E eu comecei a ver o estudo de cultura em cima disso. Depois comecei a mapear sobre padrões e frequências dentro das organizações. Depois de um tempo é que eu percebi, eu estou com conhecimento de cultura que ele não está organizado. Agora eu tenho que organizar isso. E um dia eu encontrei uma mulher que acabou virando minha sócia. Ela é uma matemática, veio de uma dessas uma matemática, veio de uma dessas grandes consultorias aí, dessas grandes do Brasil, né? E ela veio e conseguiu, junto comigo, a gente conseguiu estruturar isso com fórmulas e tudo. E a gente acabou construindo, além das empresas de consultoria, de treinamento de editora, uma empresa de tecnologia em cultura organizacional. E assim foi, entendeu? Essa construção toda, ela veio experimentando, errando, estando dentro das organizações, sentando com o motorista, vendo como é que rouba em supermercado, como é que repõe mercadoria, entrando em laboratório, ver como é que o rolo é feito, como é que funciona determinadas coisas, instituições financeiras. Então, isso a gente tem como cliente banco, laboratório, supermercado, empresa de serviço, sistema de educação, indústria de tudo quanto é natureza que você possa imaginar. Então, esse espectro todo, construtoras, acabou entrando no meu radar. Então, eu sou capaz de ver a estratégia, sou capaz de ver a cultura, sou capaz de ver o desenvolvimento das pessoas, os processos, eu consigo enxergar toda a cadeia. Então, aí que acontece, a gente acabou criando algumas empresas que pudessem prestar esses serviços de forma separada ou até em conjunto. Essa foi a minha história toda. E depois fui traduzindo esse livro. Fui escrevendo um livro também. São 11, que né? Que é cada um melhor que o outro. Tá? Surgiram todos, depois no final nós vamos falar deles aqui. Mas, ô Luiz, assim, e aí a gente hoje em dia, depois desse panorama todo que você deu, a gente vive eu posso dizer que talvez um paradoxo, né? Porque você tem um conhecimento prático, o conhecimento, né, ali do negócio, e tem um conhecimento tácito, que são essas, digamos assim, esses macetes, né, de cada negócio, cada segmento, que obviamente quem tem um espectro amplo vai conhecendo. Mas o paradoxo não está nisso. Nós estamos vivendo um paradoxo onde dados oficiais do governo falam de pleno emprego, quando na verdade a gente tem um programa social que tem dezenas de milhões de pessoas dentro dele, e quando a gente vai para o mercado oficial de trabalho e traz esses profissionais para dentro da empresa, a gente vê um gap de cultura, um empobrecimento cultural muito grande, onde você fala muito, você discorre muito sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão para a gente, do nível de preparo que esses profissionais estão se encontrando dentro das empresas, não estou dizendo nem como eles chegam, né, mas depois como eles continuam, né? E aí tem aquela frase famosa do Jack Welch: se você acha que você não tem tempo para treinar, experimenta medir quanto que você gasta com quem não treinou, né? Essa frase é famosa. Eu sempre digo o seguinte: se você acha caro uma pessoa que é inteligente, experimenta contratar um ignorante, né? Exatamente. Eu gosto muito do Jack Welch, é uma experiência extraordinária. Eu tive um mentor nos Estados Unidos,
numa formação na época de coach, quando coach nem no Brasil tinha, esse cara, ele trabalhou e foi professor do Jack Welch. Então, achei assim, sensacional. Eu sempre falo professor Jack Welch, foi o mesmo professor meu, com uma diferença muito grande. Esse cara foi executivo do século e ninguém sabe quem eu sou e eu não fiz grande coisa assim. Mas, o que eu vejo nessa história? Eu gosto muito de geopolítica, eu gosto muito de história e eu gosto de estudar sobre os ciclos da humanidade. Um autor forte que me influenciou nisso foi o Alvin Toffler. E o que a gente pode ver dentro da nossa sociedade moderna, principalmente pelo lado ocidental? Nós estamos emburrecendo. Nós estamos vivendo, e esse ciclo já aconteceu em outras épocas, são as ascensões e os declínios das sociedades. Nós estamos vivendo uma decadência das sociedades, né, do Ocidente. Você pode ver a Europa está destruída, acabada, terra arrasada, culturalmente, socialmente, economicamente e principalmente cognitivamente. As pessoas, de certa forma, estão emburrecendo. No Brasil, o Brasil não escapa disso. Tem um sujeito outro dia que está falando uma coisa, eu nem sei se é verdade, mas foi falado que hoje tem pessoas no Brasil que o cérebro de um macaco é mais avançado que o dela, do ponto de vista cognitivo. O macaco é capaz de aprender coisas que essa pessoa não é capaz de aprender. Não estou dizendo que o brasileiro é assim, mas você já tem esse nível de problema no Brasil. E não é só o Brasil, não. Existem outros países também. O próprio Estados Unidos, as pessoas estão entrando no nível de decadência cognitiva. Mesmo que ainda eles estão muito acima do ponto de vista educacional, mas é uma decadência. Então, estamos enfrentando, e a gente tem que olhar isso com clareza, estamos enfrentando uma decadência social. E tem uma provocação, essa decadência? Alguma coisa que dá esse movimento? Porque você olhou pelo ponto de vista histórico, né? Uhum. Então, esse ciclo, alguma coisa starta esse ciclo? Os modelos sociais e econômicos estão sendo todos revisitados. E nós tivemos, depois da Revolução Russa, um movimento muito forte dos pensadores marxistas e construíram uma escola chamada Escola de Frankfurt. Não sei se ela foi construída ou se eles fortaleceram essa escola, mas ela passou a ser relevante depois dos anos 30. Esses grandes pensadores, eles decidiram o quê? Eles precisavam... O processo do marxismo na Rússia foi um desastre. Eles assassinaram um monte de pessoas, foi terra arrasada, acabou com a economia, como todo comunismo faz em todo lugar do mundo, não é? E então, o que eles fizeram? Esses grandes pensadores, eles entenderam que nós precisamos fazer uma revolução cultural, uma guerra cultural. Essa guerra cultural é uma guerra onde você usa, nesse momento, os artistas, você usa os agentes das instituições públicas, e você usa vários mecanismos sociais, você cria ONGs, você começa a fragmentar a sociedade em preto e branco, em velho e novo, se é homem, se é mulher, ou se é meio termo, se é outro termo, se é mais outro termo. Quanto mais você vai fragmentando a sociedade, você vai tirando a capacidade do todo. E à medida que você tem fragmentação, você vai criando o quê? Uma guerra na sociedade, onde você vai trazendo aqui um novo modelo social, destruindo valores, que o objetivo é destruir os valores, destruir família, destruir a instituição privada, para fortalecer a figura do Estado e, com isso, por fim, destruir a figura religiosa. Porque é uma maneira de você estabelecer um novo controle social. Eles fizeram isso em vários países, foi uma terra arrasada. Os Estados Unidos passa por essa guerra, nós estamos vivendo essa guerra aqui, que ela se transforma na guerra, eu não gosto desses termos, mas é esquerda e direita. Uhum. E aí você cria o quê? Um raciocínio binário, é isto ou aquilo. Quando você começa a ter pessoas onde você tem ou isto ou aquilo, essas pessoas param a não pensar. Quando você passa a ter agentes de fora, fazendo um forte apelo de que... o Estado tem que prover as coisas para você, que as pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas querem receber as coisas, as pessoas querem um mundo de facilidades e não entendem o desenvolvimento das virtudes, o desenvolvimento do esforço, o desenvolvimento da conquista, o desenvolvimento do trabalho. Elas querem os caminhos fáceis. O caminho fácil ele já é um reflexo desse lado cognitivo.
Por conta disso tudo, nós estamos vivendo hoje uma ebulição social deste movimento que começou tem 90 anos, fruto do reflexo da Revolução Russa. Óbvio que, se formos analisar, isso vem ainda, você tem reflexo para trás da Revolução Francesa, A própria Revolução Industrial, que é o ser humano tentando, de alguma forma, criar uma forma de fugir do sofrimento, né? Também. Do trabalho. E foi essa revolução social, industrial que levou Marx a questionar a mais-valia, essa coisa toda. Estas coisas todas, elas criaram uma confusão, no fim das contas, que tem um monte de gente defendendo um monte de coisa que não sabe o que é. As pessoas não estão pensando e as pessoas querem ter vantagens, as pessoas querem ter direitos, mas não querem os deveres. Este movimento todo, ele trouxe para a sociedade, trouxe para as pessoas mais simples o quê? A dificuldade das pessoas entenderem como as coisas funcionam, entender como as coisas são. E estas pessoas estão aí no mercado de trabalho, sem pensar, sem analisar. E daí você vai ter que o quê? O que nós temos que fazer? Nós temos um papel importante, que é o que o Estado não faz. Nós temos que educar essas pessoas. Então, a empresa que sempre teve um papel social, querendo ou não, hoje ela tem um papel extra. As empresas estão criando, há já um tempo, esse movimento não é de hoje, as universidades corporativas, as academias, que não é só ensinar o aspecto técnico, mas é ensinar também formas de viver, cidadania, formas de comportar, o que é ética, o que é o civil, o movimento cívico. Né? Então, ou seja, nós estamos tendo que reeducar todas as pessoas, porque o Estado, aí eu vou falar do Brasil, está completamente falido nesse sentido, moral, né? Completamente falido. Essa pergunta ela é muito importante, que ela acaba abrindo uma linha de discussão, porque assim, o que a gente viu mais recentemente é o que o pessoal rotulou de cultura woke. Eu não gosto só do rótulo, mas assim, de fato, tem o woke, tem o ESG, muitos desses rótulos entraram para dentro de organizações e corromperam o que a gente chama de cultura organizacional, que normalmente é o diferencial dessas empresas, né? Então, quando a gente vai falar principalmente de indústria, de negócio, são investimentos de longo prazo, né? E esse tipo de cultura organizacional é o que leva a empresa para o longo prazo. Então, como blindar essa cultura organizacional dessas influências nefastas aí que acabam por corroer os valores que fazem da empresa diferente no mercado? Eu vejo assim, o ESG, né, que veio como o sentido mais profundo do ESG, ele é muito poderoso. Porque você tem que ter uma governança forte. Como é que você torna uma empresa forte? Pela governança. Né? Você quer criar e você quer inovar, como é que você vai fazer isso sem ter um ambiente diverso? Sabe, onde você tem uma diversidade. E a diversidade não é se eu tenho negro, tenho isso, não. A diversidade é a pluralidade por completo, mesmo, né? Em todos os aspectos. E é para isso você tem que ter, de alguma maneira, uma estruturação para isso funcionar, para valorizar, isso desde a entrada. Então, o lado social também, a representatividade da empresa dentro da sua conjuntura de o que ela agrega valor para a sociedade, eu acho que isso, os produtos, a responsabilidade, qual que é a cadeia de valor desse produto, não é? Você ter um produto originário de uma maneira honesta, de um bom trabalho, e não um produto forjado, que ele é vendido e que aí da manhã vai ter um metanol, tem sei lá o que pela frente e tudo mais. Então, o ESG como conceito, ele é muito importante. A cultura woke, né? Eu não gosto também do rótulo, mas vamos ver o que está por trás disso, né? É a capacidade que a gente tem de despertar. Né? O woke vem do desperto, de consciência. Então, você trazer uma liderança consciente, você trazer um novo nível de consciência para as organizações, elas começam a raciocinar em cima do quê? Qual que é o impacto delas para fora, da porta para fora, e também o impacto da porta para frente, para dentro. Qual é o problema dessa história? É que parte deste movimento foi capitaneado ideologicamente. Então, vou dar um exemplo. Outro dia eu estava numa empresa e o empresário me chamou e falou: você pode vir aqui nos ajudar? Pode. Nós estamos cortando uma consultora que veio aqui, porque ela veio dar um treinamento para nós, onde ela perguntou o seguinte: o dono da empresa, qual que é o carro dele? O carro dele é importado? Vocês não acham que vocês deveriam ter um direito de ter um carro importado? Outra, quem são as pessoas aqui que são os fascistas? Aí eles fizeram um trabalho para levantar quem são os fascistas dentro da empresa. Consultoria de recursos humanos. Meu Deus. Ô, louco.
Entendeu? E ela tá falando que isso aqui e defensora da cultura woke. Aí quando eu vi isso, eu falei, mas isso não é um movimento de despertar. Como é que você pode fazer um movimento de consciência despertar chamando pessoas de fascistas, sendo que o fascismo ele foi distorcido dentro da sua concepção original? Que o fascismo surgiu da esquerda e não da direita. Então o que acontece? Nós estamos vivendo essa guerra e essa guerra entrou para a área corporativa, onde você começa a ver o quê? Tem esquerda, tem direita. Você já tem empresários que já não querem mais contratar pessoas de esquerda, com ideários que não sejam condizentes com um processo evolutivo justo. Né? Então, Meritocrático, né? Meritocrático. Então, como é que você lida com a evolução de um país onde, não só o nosso, onde está todo mundo dividido? E essas coisas entraram para o mundo corporativo. Você vê outro dia estava num evento e um professor de uma academia renomada no país começou o bom dia, falou, bom dia, amigos. Eu me levantei e falei, desculpe, com todo respeito, a sua notoriedade, PhD, sei lá quantos, não existe amigos. Isso não existe no português. Porque você precisa ser plural. Plural está no dicionário, quando você coloca um S, quando você coloca um são, isso é plural. Então agora você querer trazer uma nova linguagem, vamos discutir ela dentro do âmbito jurídico, não nos impor aqui uma pluralidade que não é real. Então, eu vejo que nós estamos vivendo momentos assim, muito complicados no mundo corporativo, que envolve um déficit cognitivo. As guerras ideológicas de esquerda e direita entraram, sim, para dentro das organizações e as organizações terão que se posicionar. Se elas ficarem no meio do caminho, vai ter problema. Vai ter problema. Tem que se posicionar, sim. E aí, Luiz, pegando esse gancho, esse é o gancho, eu acho, principal, porque assim, não existe uma forma, no meu entendimento, de blindar a cultura organizacional. Essa cultura, na verdade, ela tem que ser preparada para ser resiliente, para ela se encontrar nas suas fortalezas, nos seus valores, quer dizer, nos seus valores, as suas fortalezas, né? Porque as influências elas vão vir de todo lugar, inclusive de dentro para fora, né? Se temos uma cultura forte, ela enfrenta essa situação de direita, de esquerda, de woke, de SG, distorcidos. Ou qualquer outra questão, déficits cognitivos, contratar as pessoas certas. Qual o problema do Brasil? Em tudo. O que aconteceu com o coaching aqui? Completamente o quê? Distorcido pela maneira como foi trabalhado. O que aconteceu com a PNL no Brasil? Completamente distorcido, porque as pessoas vão vendendo isso como milagres. Né? A pessoa faz um curso de coaching de um dia para executivo e sai para ser coaching de executivo depois de um dia de curso. Isso não tem cabimento uma coisa dessa. E o que acontece? Você pega uma metodologia que é correta, que é científico, o processo funciona, e começa a usar isso com objetivos estritamente de vantagem financeira. A cultura não escapa disso. Nós estamos também vivendo hoje um oportunismo no campo de cultura. Agora todo mundo é especialista em cultura. Quando eu cunhei cultura, falei, cara, eu tenho especialidade de cultura, eu já era especialista em cultura, não sabia. Essa é que é a grande questão. Só que hoje o que acontece? As pessoas estão falando sobre isso sem ter um fundamento maior. O que é necessário para nós entendermos? Primeiro, que toda empresa tem uma cultura. Podiam falar, você vai desenvolver a cultura para nós? Eu falei, nós podemos evoluir a sua cultura. Mas que eu não tenho cultura. Eu falei, tem sim. Toda empresa tem. O que é a cultura? É o hábito. Você tem um hábito de trabalhar. Aquela pessoa que você contrata para trabalhar com você, ou ela entra no seu estilo, ou ela não entra. Esse seu estilo, seu jeito, já é a cultura. Só que ela fica ali sem ser conversada, falada. Aí as pessoas resolvem fazer um evento no fim do mês, do ano, e desenvolvem, vamos colocar aqui uns 10 valores para a gente trabalhar a cultura. Outro erro. Cultura não são só os valores. E quem garante que esses valores são os apropriados? E 10 valores é coisa demais. Como é que a pessoa vai trabalhar isso? A cultura é você deixar muito claro quais são os hábitos fundamentais que vão levar a empresa para frente, que você acredita que ela conversa com a estratégia. Quando eu vou fazer um trabalho de cultura, a primeira coisa que eu peço, cadê seu plano estratégico? Eu vou estudar a sua estratégia. E a partir da sua estratégia eu vou definir o seguinte, qual que é a tese cultural? Que tipo de cultura que suporta essa estratégia? A partir do momento que você defende isso, você vai analisar também o que este negócio pede como cultura. Então, por exemplo, se você está numa empresa de fast food, você tem que responder rápido.
as situações. Então, você tem que ter uma cultura de agilismo em algum nível. Isso tem que estar escrito de alguma maneira. E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma cultura de segurança. Ela é ambígua, porque você tem que ter garantia de que o produto está sendo bem feito, para você não ter um problema com vigilância sanitária, com intoxicação, com nada mais além disso. E você tem um empresário que simplesmente quer uma cultura de inovação. Eu falei, vem cá, primeira coisa, você é ágil. E você consegue manter o padrão do produto? Sem isso, que adianta ser inovador. Então, sabe, aí você vem com umas viagens, eu chamo isso de Hellmann's Tour, viajar na maionese, Hellmann's Tour. As pessoas começam a fazer viagens e trazer termos que são bonitos, entendeu? E colocar ali como se fosse a cultura, sendo que esquece que o negócio, ele pede algo muito específico. Então, quando você vai fazer o que eu chamo de arquitetura, porque arquitetura cultural não é desenvolver a carta de valores, não. É você desenvolver uma arquitetura que ela converse com a estratégia, que ela toque o coração do sócio, dos fundadores, ou quem está sustentando, que a chama de força motriz da empresa, e ela converse com o negócio, porque se não for isso, não vai acontecer. Quando você tem essa cultura clara, ela blinda desses problemas todos que nós estamos vivendo. Porque você vai transformando isso em política, você vai transformando em processo. A cultura, você vai desdobrando ela num monte de coisa. O onboarding. E aí vai estar muito ligado ao hábito. Não tem dúvida. O hábito é cultura, são os hábitos coletivos. E aí é que é fundamental o papel da liderança nessa história, né? Isso não tem jeito. Por exemplo, nós ajudamos a desenvolver a cultura e a estratégia do Tauá, que é uma rede de hotéis espetacular, está crescendo no Brasil inteiro. Tem uma cultura fortíssima. É a cultura da alegria, entre outras coisas, mas tem a alegria. Então, não, que eles contratam as pessoas, o onboarding deles é muito forte. Então, você tem que primeiro rir. Uhum. A pessoa, estou com vergonha de rir, os seus dentes, meus dentes estão quebrados. Eles ajudam a arrumar o dente, já vi isso. Vão arrumar seus dentes para você rir. Tem que rir, cara. E eles têm a cultura, só faz o cliente rir se a gente rir. Então a gente tem que rir para fazer o cliente rir. E a gente quer que o cliente ria, porque o cliente rindo ele fica satisfeito. Ficando satisfeito ele tem memória. Memória é o que a gente quer aqui no hotel. Então tem toda uma lógica por trás disso, mais um monte de coisa. Afinal é a fidelização, né? Acaba, em cada seu negócio tem seu sistema de fidelização. E de um hotel, o que é a fidelização de um hotel? Memória. Memória. Não adianta, no último dia que você vai sair do hotel, você teve uma experiência de 5 dias maravilhosa, você tem um aborrecimento na hora do check-out. É a mesma coisa de sair de um restaurante, comer muito bem, na hora de tomar o último cafezinho, lá o café está frio. Você lembra de tudo, mas o gosto do café frio ficou na sua boca. Então, a cultura ela tem que ser pensada do início ao final, no momento que as pessoas chegam. A cultura está no momento que as pessoas são desligadas. Então, você vai desdobrando isso em uma série de sistemas de gestão e que você vai trazendo dados, que a gente chama de PDCO, que é o Plano de Desenvolvimento da Cultura Organizacional, você vai trazendo métricas em cima disso. E em cima disso você vai construindo os diferenciais. E com o diferencial você vai transformando em uma vantagem competitiva. E qual que é a vantagem competitiva da cultura? Super simples. São as pessoas. São as pessoas. Você não consegue, em hipótese alguma, chegar para o seu pessoal e falar, eu quero que vocês ajam igual o nosso concorrente. Você copia o sistema dele, você copia a estratégia dele, você copia o logo dele, você pega os fornecedores, mas você não consegue copiar o entusiasmo que os funcionários do seu concorrente têm. Você não consegue fazer seus funcionários serem entusiastas. Então a cultura, ela se for bem trabalhada, uma vantagem competitiva organizacional. Pouquíssimos empresários entenderam isso até hoje. Eles acham que cultura é pegar, desenvolver os valores, colocar num quadro de parede e ficar repetindo isso na cabeça das pessoas. Até porque isso é um fluxo que tem que ser trabalhado ad contínuo, né? Não adianta fazer um projeto de planejamento estratégico e de cultura organizacional e pronto. Não, acabou. A pergunta que eu falo é o seguinte, nós já temos o caminho? Temos. É igual você, quando eu falo do trabalho de arquitetura cultural, temos o desenho da casa? Temos. O orçamento da casa? Temos. Então pronto, agora vamos tomar uma cerveja? Vamos. Nossa casa vai ser bacana, né? Eu já consigo imaginar ela, você também? Bacana demais, né? E aí? E a casa? Ficou no papel. No papel. Então não adianta a gente ficar com essa conversa, entendeu? Cultural, essa não leva a lugar nenhum. Eu quero saber o seguinte, vamos desdobrar, vamos transformar esse sistema de gestão, aí começam as complexidades. E nesse ramo de complexidade, a gente conseguiu desenvolver metodologias para desembolar e tornar isso uma coisa mais fácil. Você né? falou que você
você tem métodos e meios que isso fica tangível. Mais tangível. É isso Você aí. consegue enxergar em números, Consegue. tipo isso. Eu consigo mapear uma empresa e transformar 8 mil pessoas em dados. Olha, isso Com esses dados, a gente faz o trabalho de cultura. Dali um ano, mede de novo, a gente consegue ver a evolução. Então, eu consigo medir a evolução de cultura em números. não, interessante. Porque o que acontece? Gente, é um assunto abstrato. Porque É abstrato, você tem que transformar o complexidade. abstrato em concreto, senão não vai. É a complexidade que eu enxergo nesse assunto. Porque tem muita coisa intangível ali, subjetiva. Fica em sentimento. Nosso pessoal está muito indisciplinado. Tá bem, vamos medir a disciplina? Como é que mede? Eu meço. Eu consigo de mostrar quantas disciplinas as pessoas têm. E uma vez que eu sei quanto disciplina, vamos agora fazer desenvolver estratégias para aumentar a disciplina? Vamos. Aí vamos montar uma estratégia para montar a disciplina. Aí nós vamos desenvolver a disciplina. Vai incomodar, vai estressar. Não há desenvolvimento de hábitos sem estresse. O estresse pode ser positivo. Hábito é forjado. Acho que Forjado. essa palavra ela é Hábito fantástica. é forjado. Forjado. Não tem como. É igual você ir para academia, cara, eu preciso estar mais forte. Não vai ter jeito, você vai ter que ir para academia. E vai ter que ir de novo, vai ter que ir de novo. Então, o mais importante nessa história toda não é a motivação, é a disciplina. Então, a metodologia de cultura ela tem que ter uma instrumentalização disciplinar, humanizada, óbvio, mas tem que ser disciplinar, não pode ser só baseado em motivação. Ô, Lu, e aí agora deixa eu temperar a discussão aqui com... Não tem como fugir dessa temática, né? A gente falou de déficit cognitivo, de empobrecimento cultural e, ao mesmo tempo, onde a gente está recebendo agora, cada vez mais dentro das empresas, uma ferramenta poderosíssima que é a inteligência artificial. Outro paradoxo. Como lidar com isso? A inteligência artificial, muitos veem assim, igual veio a tecnologia, igual veio a internet, igual veio tudo, falar, vai acabar com um monte de emprego. Claro que vai. Verdade. Mas não tem dúvida. Eu tinha na minha empresa, simples, uma empresa pequena, não é grande, mesmo as empresas, só porque é serviço e tudo, mas é uma empresa pequena. A de tecnologia não, ela está escalando, é uma empresinha que vai ficar maior. Mas o que acontece? Eu tinha copy, fazia trabalho em redes sociais. Eu tenho uma inteligência artificial, 2 que eu uso, faz o copy. Sim. E faz o copy em Temos uma esse caso hora, aqui. faz copy para 3 meses. Em Tem uma esse hora. caso aqui bem latente também. Então, o que acontece? O que aconteceu com os copy? Morreram. E muitas outras funções vão morrer. Aquilo que é repetitivo, de cara, já morreu. Só que, se você analisar a história mais uma vez, quando você tem uma porta fechando, tem outra porta abrindo. Vai ter novas funções, vão surgir, e as demandas de mercado vão mostrar isso, e as dores vão aparecendo. A gente tem que ter a capacidade de fazer leitura de dor. Né? As dores vão aparecendo, e com as dores aparecendo, naturalmente, o que vai acontecer? Vão surgir pessoas com habilidade em cima da inteligência artificial. Então, o primeiro passo que eu recomendo agora para as pessoas é faça um curso de inteligência artificial. Vai ser impossível amanhã você ter um gerente, você faz um mapa de competência dele, tem que ter competência nisso, competências comportamentais, competências técnicas e inteligência artificial. Tem competência? Não tem. Não dá para ficar. Não tem jeito, porque você vai ter uma série de trabalhos, vai haver uma horizontalização. Ao invés de você ter uma hierarquia muito grande, você vai fazer coisa que uns 4 iam fazer para baixo. Mas, na verdade, você vai fazer a programação da inteligência artificial para aqueles 4 que você vai fazer. Então eu não vou ter mais 4 analistas, não. Os seus 4 analistas é a habilidade sua em lidar com a inteligência artificial para resolver isso daqui. Exato. A grande questão aí, e quando eu digo paradoxo, é porque é paradoxo mesmo, né? A gente está falando de déficits cognitivos, gente. Isso é muito sério, porque basicamente a inteligência artificial é cognição pura. Se você não consegue se expressar de uma maneira clara e fazer um pedido também preciso, você não tem como. Não extrai valor. Quando eu fiz o primeiro curso de inteligência artificial, foi tão fácil para mim, mas tão fácil. Porque eles foram me ensinar a linguagem de prompt. Eu falei, o que você entende de prompt? Eu falei, nada. Aí ele foi ensinar, com 10 minutos eu estava ensinando o cara. Porque eu entendi que a linguagem de prompt é a capacidade que você tem de fazer perguntas. Exato. Eu fiz formação socrática. Nossa. Então, o que acontece? Eu tenho habilidades inúmeras de fazer várias linhas de investigação. No meu plano, no plano estratégico, a primeira coisa que eu faço é a investigação.
de cadeia de valor, de mercado. Então, eu sou muito hábil para fazer perguntas. Então, quando eu entendi que o prompt, a capacidade que você tem de encadear perguntas, eu deitei e rolei nesse Ficou negócio. fácil. Deitei e fácil. rolei. E então, o que eu quero dizer? E aí você está absolutamente certo, Matheus. As pessoas hoje mais velhas têm muito mais chance de se darem bem com inteligência artificial do que jovens. Muito mais chance. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou muito velho para isso, sai desse tipo de raciocínio, tira isso da sua boca. Talvez agora seja a grande inclusão que nós vamos ter nas questões das pessoas com mais idade que não se viam associadas à evolução tecnológica do mundo. Este momento é um momento único. Estas pessoas têm, porque elas já têm sabedoria, já têm vivência e, querendo ou não, têm alguma habilidade de fazer perguntas. Se você amplia essa habilidade de fazer perguntas, você encontra soluções extraordinárias. E uma chance imensa de nós termos uma nova leva de um mundo de gente milionária. Que não é mais milionário pelas redes sociais. Nós tivemos os influencers, os youtubers, essas coisas todas. Foi uma onda, o pessoal ganhou dinheiro demais, cursos e tudo mais. Nós vamos ter uma outra onda agora de inteligência artificial. Por exemplo, o sujeito que não entendia nada de música entrou numa plataforma, desenvolveu, criou um avatar, uma figura, uma mulher cantando, construiu as músicas todas lá, lançou as músicas, já faturou 17 milhões de dólares. Uau. O que esse cara sabe de música? Nada. Entendeu? Então, esse universo é um universo que, para nós... A letra é feita em IA. Tudo. A melodia é feita em IA. Tudo. O avatar é feito em IA. E ainda faz os vídeos. Com ela, com tudo, com as unhas. E ainda tem gente ainda apaixonada com ela. Quem dera se fosse real, né? Já tem fã. É incrível. Esse é o novo mundo, entendeu? Outro dia a gente estava num debate lá na FIENG e é interessante isso que você está falando, porque, assim, de certa forma, o que a gente estava discutindo lá é o seguinte: nessa questão de déficit cognitivo, nós vamos ter esse abismo pode aumentar. Talvez o abismo da cognitivo na inteligência artificial ele vai ser maior do que o abismo do analfabetismo mesmo. Né, da pessoa iletrada, na IA também essa distância ela vai ser absurda. Então, nós vamos viver um paradoxo absurdo mesmo dentro da organização. E algumas escolas e as universidades no Brasil, algumas, não estão ensinando as pessoas a pensarem. As pessoas estão sendo ensinadas a seguir pensamentos. É muito diferente. Você pega essas universidades federais, salvo exceções, as pessoas estão saindo lá com ideologias na cabeça e não ensinando a pensar, ensinando a pintar. Hoje, por exemplo, você não encontra mais eletricista. E tem um monte de engenheiro elétrico aí que está desempregado. Ou em outras funções, porque não vê retorno financeiro no que fazem. Então, nós temos um problema ainda, na minha opinião, e que a gente consegue resolver se tivesse vontade política para isso, que é desenvolver as escolas técnicas. Essa é uma grande saída para o Brasil, porque a escola técnica ela leva a pessoa à ação. Ao levar à ação, ela aprende a fazer. Aprende a fazer, você está desenvolvendo de alguma forma áreas do cérebro que são importantes, mesmo que ainda ela não tenha sido estimulada a pensar. Infelizmente, no Brasil, a preocupação, né, que nós tivemos dos políticos, né, dos piores que nós já tivemos no país, eu sou bem crítico a todo o espectro político, salvo exceções, nós não tivemos o desenvolvimento efetivo do pensar. Nós tivemos o quê? Investimento nas universidades. Todo mundo tem... Agora é o quê? Diploma superior, mas a pessoa não sabe rebocar uma casa. Você pega um americano, por exemplo, e em outros países a gente tem isso. As pessoas sabem fazer tudo na casa delas. Aqui não, a gente precisa de alguém para fazer. Então é um país, na minha opinião, subdesenvolvido, não do ponto de vista apenas financeiro. É um país subdesenvolvido do ponto de vista mental e do ponto de vista moral. E esse é um problema que nós temos no ponto de vista cognitivo. Nós temos um déficit moral no nosso país. Eu tive uma experiência numa padaria que realmente me deixou muito assustado. E eu vou pegar esse exemplo para linkar com uma pergunta. E foi o seguinte, eu estava lá tomando meu lanche e eu estava tomando um energético. No final do dia, tinha segundo tempo com os meninos em casa, então eu estava tomando um energético para aguentar. Aí...
A menina do balcão falou assim, eu queria tomar um energético também. Se eu pudesse tomar agora, que eu estou trabalhando, eu queria tomar um energético também, que eu também estou muito cansado. Eu falei assim, você acordou que horas? Ela falou, 5 da manhã. Aí eu falei assim, olha, você tem razão de estar cansado. Eu acordei 15 minutos antes de você. Ela me perguntou, que hora que você acordou? Eu falei assim, 15 minutos antes de você. Não, 5h20 que você acordou? Eu falei assim, não, peraí. Vamos junto aqui agora. Eu falei 15 minutos antes de você. Que hora que você acordou? Ela, 5. Então eu acordei 4h45, 15 minutos antes de você. Agora eu entendi. Eu saí da padaria meio atônito, porque a pessoa não conseguiu compreender que eu falei 15 minutos antes. E era uma menina jovem, deve que tinha ali na faixa de, no máximo, 20 e poucos anos, né? E aí eu te faço a pergunta. Você falou que existe uma grande oportunidade para a gente com a idade um pouco mais avançada. E esses jovens? Não, quem falou que eu tenho idade avançada? Não, você tem a minha idade, Matheus. Começar a sua pergunta tá toda errada. Você... Quem falou que eu tenho idade avançada? Onde teve idade avançada aqui sou eu. Eu tenho idade avançada aqui de todos. Você tem 43 anos, rapaz. Apesar de não parecer, eu sou o único com idade bem mais avançada que você. Se avançada é pouco, é bem mais. Não, porque eu sou conservado. Eu já passei dos 40 e conheço fax. A gente teve a conversa do fax aqui hoje, tem uma galerinha aqui que nunca viu fax. Não conhece o barulho de internet. Pode ficar tranquilo que eu estou quase 2 décadas na sua frente. Então, o que eu posso te dizer? Nisso tudo, nós temos um problema seríssimo no país. É muito difícil a gente tratar dessas questões, que acabam caindo para dentro das organizações sem analisar o aspecto político. E, infelizmente, as pessoas de hoje não querem falar sobre a questão política e têm que falar. Se nós nos abstermos de falar das questões que envolvem tudo que chega até nós também estamos entrando na vibração de o quê? De não analisar, de não pensar, de não manifestar, de não discutir, de não debater. E essa ausência de debate, ela leva a essas questões. Qual que é o grande problema do brasileiro, especificamente? É o pensamento a curto prazo. E pensar nele mesmo, de forma geral. Tem exceções? Tem. Lei de Gerson, você está querendo dizer? O brasileiro, ele busca vantagem. Né? E qual que é a base da vantagem? É o egoísmo. Pensa nele. O meu pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é a base de muitos brasileiros. Não todos, mas muitos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Basta você ver, caiu um caminhão na estrada com fardos de comida, vai todo mundo, leva os fardos todos embora. Em outros países, eles pegam e preservam, porque aquilo é de alguém. Sim. Então, nós estamos num país onde o egoísmo ele é muito centralizado no comportamento e no hábito. E a base, qual que é a base da corrupção? O fundamento da corrupção. O fundamento da corrupção é o egoísmo. Então, o nosso país ele é um país de corruptos, por isso é que o brasileiro ainda bate palma para você ter um líder corrupto liderando instituições no país. E o brasileiro acha bonito. E aí nós temos um desfile de corruptos no país, em todas as esferas, política, econômica, dentro das empresas, na área de suprimentos, vendas, corrupção de tudo quanto é forma, porque é a busca pela vantagem. E o que é a busca da vantagem? É o raciocínio a curto prazo. A taxa de abstração do brasileiro é curta. Você não consegue pensar para 1 mês, 2 meses. Aí você começa a ter os problemas financeiros, porque para você ter gente que consiga ter uma vida financeira próspera, ela tem que pensar a longo prazo. Ela vai investir. E não, o brasileiro pega o dinheiro e o que ele faz? Ele gasta. Entende o problema cultural? E o governo incentiva crédito. E o governo incentiva crédito. Esse governo que nós temos aqui é um dos piores que nós já tivemos na história do país. Não tem nada pior do que isso aqui, não. Talvez a Dilma conseguiu ser pior. Mas eu acho que eles vão conseguir ser pior que a Dilma. Então, o que acontece? Enquanto nós tivemos com esse tipo de mentalidade, gente querendo levar vantagem, de safadeza, de tudo, é pensamento a curto prazo. Pensamento a curto prazo, ele afeta a construção financeira e a prosperidade. Pessoas prósperas não pensam a curto prazo. Pessoas prósperas não afetam outras pessoas, não causam mal a outras pessoas. Elas têm uma relação saudável entre o que eu faço e o que você recebe. Isso acaba refletindo dentro das Se eu faço para né? você mais e recebo por isso, se eu estou fazendo mais por você do que eu recebo, eu sou uma pessoa próspera.
Sim. Porque eu estou te entregando muito mais do que eu estou recebendo. E o problema, muitas vezes, é que a pessoa quer receber mais do que ela está dando. E essa lógica não funciona para prosperidade para uma carreira, não funciona para prosperidade de empresários. Muitos empresários não se dão bem muitas vezes porque querem exatamente o quê? Pensamento a curto prazo, querem ganhar tudo e sempre fazer menos para receber mais. E para fazer isso, às vezes, você tem que entrar em coisas que talvez não são tão legais assim. No entanto, nós estamos falando aqui de cultura e planejamento. E cultura e planejamento, você precisa o quê? Pensamento a longo prazo. Cultura, você tem que fazer o melhor para as pessoas. Quando você pensa em estratégia, oferecer o melhor para que você possa ser remunerado por isso. Então veja como que essa lógica, ela quebra uma cultura brasileira. Você está entrando exatamente na pergunta que eu ia te fazer. Nós estamos chegando às últimas 2 perguntas aqui para o Lui, que eu tenho combinado com ele do horário. Eu queria te fazer a penúltima pergunta, exatamente essa. Obviamente, você já falou que cada negócio e cada atividade empresarial exige elementos culturais diferentes. Mas, obviamente, quando a gente olha no aspecto das virtudes, tem elementos culturais que são comuns que todo empresário deveria perseguir. Você acabou de falar algum deles. Quais são esses elementos, na sua opinião? Eu gosto muito de alguns elementos importantes de você ter, vamos dizer, a capacidade de desenvolver a paciência e a prudência. Você não constrói nada a longo prazo se não tiver paciência e prudência. Os judeus fazem isso muito bem. Os judeus não construíram tudo que eles fizeram pensando a curto prazo. Todo, né? Vamos tirar o Warren Buffett, né? Que é um dos homens mais ricos do mundo. Ponto fora da curva, né? E o que aconteceu? É um homem que pensou a longo prazo. Infelizmente, o Brasil não tem um projeto de longo prazo. O que eu vejo no Brasil? Nós somos uma grande fazenda. Nós não temos nem projeto. Não tem projeto nenhum. Não tem nem projeto de país. Projeto nenhum. Projeto Se muda perguntar para esse presidente que nós temos aqui, ele é capaz de falar qualquer coisa depois que ele bebeu. Né? Água, né? Que ele toma muita água, ele é capaz de falar muita coisa depois que ele bebeu água. Mas ele não é capaz de falar o que é o futuro do país, porque ele nunca falou. Nunca falou. E nem ele e nem os outros para trás. Nós nunca tivemos um projeto de país. Pega os presidentes todos para trás, nenhum tem um projeto de país, efetivamente. O que nós somos aqui? Nós somos uma grande fazenda de commodity, regulada. Das melhores do mundo, né? Das melhores do mundo, regulada de acordo com os interesses externos. O pessoal vem com essa conversa de que a gente tem que, isso aqui nós temos que defender, nós temos que ser patriotas, que o Brasil tem que ser a nossa soberania. O Brasil nunca teve soberania. Você pega a história, isso aqui sempre foi grupos de interesses influenciando aqui dentro. Pega a história dos Rockefeller aqui dentro. Qual que é o papel dos Rockefeller aqui dentro? Fundação Ford hoje. O que o Soros faz com o país. E depois vem essa conversa de que a gente tem que defender a nossa soberania, isso é conversa. O nosso país, ele é essa história. Então, eu acho que nós temos um problema. E aí, Matheus, entra o seguinte, olha só como é que tudo é um bolo só. Já que isso daqui é uma bagunça, que é uma grande fazenda de commodities, e todas as áreas, os grupos de interesse influenciam o país e mandam indiretamente, sem a gente saber, no país. Já que eu estou nisso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte. Vou fazer o meu. E vou fazer o meu. E vou fazer a minha parte, fazer bem feito, porque aqui é próspero e é o que eu posso ganhar dinheiro. E essa mentalidade sai do empresário e vai funcionar também. Eu vou fazer a minha parte. E aí a gente não tem um projeto de nação. Nós não somos uma nação. Nós somos um grupo de pessoas numa terra onde cada um tem os seus interesses, com algumas regras que ainda assim são burladas. Este é o Brasil. E se nós não enxergarmos o Brasil com os problemas que ele é, a gente não vai para frente. Quando eu fiz faculdade, eu tive 2 matérias muito importantes. O estudo dos problemas brasileiros 1, que é o EPB 1, estudo dos problemas brasileiros 2. E ali, eu lembro, nas discussões, que nós chegamos à conclusão, nós não somos uma nação.
Por isso que a gente não tem orgulho do nosso país. Eu estava anotando aqui alguns pontos aqui que eu achei fenomenal. Não somos. E quando a gente começa a ver essas coisas dentro de uma perspectiva macro, a gente começa a entender por que nós estamos tendo problema dentro das empresas, por que nós estamos tendo problema de cultura. Como é que vai querer entender de cultura se você não entendeu a história das nações, a história do mundo, a história do país e a história das influências que houveram ocultas no nonosso país, que formou a cultura do Brasil? Você está recebendo brasileiro. Já vou te emendar na última pergunta que eu tenho para hoje. Eu acho que é exatamente o que você está falando. Bom, eu sou empresário, ou eu sou produtor agrícola no país, ou eu sou um profissional que quer o meu desenvolvimento. Qual que é o conselho que o Luiz Lamarck dá para a minha organização, para a minha fazenda ou para o meu desenvolvimento pessoal e profissional? Primeiro, tenha pensamento de longo prazo. Com pensamento de longo prazo, mesmo um país que a gente não tem segurança nenhuma, que aparece cada louco fazendo cada loucura, ainda assim, isso aqui é um lugar próspero. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Se a gente tivesse um país sério aqui, a gente teria indústria, cara. Por que nós não investimos aqui em industrialização? Eles estão desindustrializando a China, levando para a Índia, para Taiwan, sei lá, para um monte de outros países lá. E não vem para cá. Por que não vem para cá? Porque não tem um projeto aqui. Sério, para valer. Cada ano entra um. Então, primeira coisa, pensamento a longo prazo. Segundo, desenvolva as suas virtudes. É a força do caráter. Isso. E não abra mão dos valores. Para quê? Para você construir a sua empresa com toda a dificuldade que tem, com a quantidade de impostos que tem, com tudo contra, porque o Estado é contra os empresários, de uma maneira geral. Ele vai contra. Apesar de que tem muito funcionário público virtuosíssimo, extraordinário. Nós precisamos de mais funcionários assim. Com o espírito de servidor. De servir mesmo, tem uns fora de série que eu conheço. Fora de série, é verdade. Mas, infelizmente, isso não está lastrado no nível que a gente precisa. Então, tem que ter virtuosismo para você deitar a cabeça no travesseiro e falar o seguinte: todo esse dinheiro que eu ganhei é meu e eu mereço. E, com isso, eu ajudei também muita gente a ganhar dinheiro. Eu ajudei muita gente a se desenvolver. Porque hoje, se você quer uma pessoa se desenvolvendo, ela tem que vir para trabalhar. Não adianta ficar com Bolsa Família dentro de casa, porque isso não leva o país a lugar nenhum. Leva essa pessoa a votar no próximo político que quer ela. Meu pai falava que o trabalho dignifica o homem. Mas essa frase dignifica o ser humano. Então, o que eu vejo? O conselho, pensamento a longo prazo, humildade para o tempo inteiro estar aprendendo, virtudes muito claramente estabelecidas para não abrir mão delas, dos valores, e uma coisa que é imprescindível, cara. Não existe caminho fácil. Existe trabalho. Você pode, com um trabalho bem feito, encurtar uns caminhos às vezes. Ou chegar numa hora, depois de tanto trabalho, que você começa a colher que o esforço já não é tão grande. Mas não existe trabalho fácil, a não ser que você faça algo ilegal. Aí você já corrompeu os valores. Se você tiver essas premissas no Brasil, você pode, a não ser que você faça uma loucura, um investimento errado, porque tem muita gente boa que se deu mal, mesmo tendo essas virtudes, porque arriscou em momentos difíceis e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, quando você segue as virtudes, as pessoas reconhecem você. Se você errar, eu cometi muitos erros na minha vida, né? É importante a gente falar, errei, e conserta. Isso é virtude. Porque a gente não veio... Ou você ganha ou você aprende, você não perde nunca. Não tem como. Então, se a gente segue esses princípios, eu acredito que... E pensar a longo prazo, Matheus. Sabe, mesmo que fala, mas eu preciso ganhar tudo agora. Tudo bem, pode até acontecer de acertar um negócio aí no IA e ganhar muito, mas pensa a longo prazo. Muda muita coisa. Não, até essa visão de, às vezes, você trazer um ganho para o curto prazo, que aconteceu, o longo prazo te dá a visão de perpetuar o que você ganhou em curto prazo. Porque senão você não vai saber administrar aquilo e aquilo vai se perder. O que eu transformo? Eu tenho um ativo agora, o que eu faço com esse ativo? Agora eu tenho um combustível para fazer outra coisa. Que coisa é essa? Então, por isso que o pensamento a longo prazo... E o altruísmo, né? Eu sempre penso assim, o que a gente está fazendo para o mundo? Sabe por quê? No fim das contas, a gente vai embora, tudo vai ficar aqui. Isso. E a gente pode ir embora a qualquer hora. Você pode deixar um legado, né? Então, a pergunta que eu faço é para quem você está fazendo isso? Você está fazendo um trabalho estupendo no campo do cacau, no desenvolvimento do mercado de cacau no Brasil.
Quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? Quantas famílias vão trabalhar nisso? Quantos consumidores vão passar a consumir coisas aqui? Quanto isso vai fortalecer o mercado brasileiro? Quando a gente começa a ter essa dimensão, você não tem mais um negócio de cacau. Você está ajudando um país. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, você muda o sentimento de uma grande fazenda para estar construindo um país, um mercado, ajudando pessoas. Isso muda tudo. E se a gente vai embora, o nosso dinheiro vai ficar aqui. Mas você vai embora, mas você vai lembrar que não é o dinheiro que você fez, foi a quantidade de gente que, no fim das contas, a gente ajudou. Eu acho que assim, você foi muito feliz na palavrinha que você colocou aí, que é a palavrinha que está no nosso propósito, que é prosperidade. A gente quer levar a prosperidade. Então não basta ser bom para mim ou para o outro, tem que ser próspero. Né? A gente não pode estar agradando só um lado da cadeia, tem que ser próspero, ou seja, todo mundo vai ganhar junto e vai seguir junto. Né, transformar cacau em prosperidade. Luiz, cumprindo aí o nosso acordo, queria te agradecer demais da conta pelo tempo. Foi uma conversa fantástica e assim, quando a conversa é boa e o convidado é bom, olha aqui, ó, tá tudo marcadinho, gente. Ó, passou o cronograma inteiro aqui, porque assim, é sensacional poder trocar com você, sua cabeça, a forma com que você pensa. A Fralia tem feito um trabalho de cultura, todo mundo, eu venho comentando isso aqui, e a troca de experiência com o Luiz é sempre muito rica. Eu aprendi com ele lá atrás, tem coisa que eu aprendi que eu lembro até hoje, tem livro que eu li seu lá atrás, que eu já reli de novo. E, Luiz, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do Flua. Para quem não te conhece, eu acho uma oportunidade legal de você também falar um pouquinho desse seu trabalho, que, independente do lado corporativo, tem um lado de desenvolvimento humano que eu acho sensacional. O Flua é o único curso que eu decidi fazer missionariamente. Porque não é uma coisa assim, eu vou fazer disso um grande business e tal. Podia ter feito, mas não acabei não fazendo. Então, é um programa que já passaram é um programa de imersão que eu faço, em vários níveis, 1, 2 e 3. E a pessoa não precisa fazer os 3 níveis. E é um programa que eu ensino sobre como mudar padrões. Como eu faço isso nas organizações, imagine se mudar um padrão na sua vida pessoal. E o que é o padrão? São hábitos que você adquiriu, que alguns você pode mudar, que vem como sistema de defesa. Eu mostro isso, por exemplo, a pessoa está travada numa coisa na vida. É um hábito, tem um padrão. Se você mudar o padrão, você destrava. Então já passaram umas quase 1.500 pessoas comigo, em programas pequenos, não grandes. Eu não faço esses programas grandes com 400, 300, 1.000 pessoas, não. É grupo pequeno. E eu ensino como mudar esses padrões. Então eu faço aí grupos de 2, 3, 4 turmas no ano só. É um trabalho missionário. Presencial ou online? Presencial. É sempre presencial. Porque eu trabalho com o corpo, trabalho com respiração, trabalho com mapeamentos, como é que você mapeia padrão no corpo, mental, emocional. E é de uma maneira muito respeitosa, é um programa muito expansivo e muito poderoso, porque ele amplia a consciência e te traz uma das coisas mais poderosas como resultado do Flua, que é clareza. Você começa a enxergar as coisas. E quando você começa a enxergar, você começa a fazer esse bichão. Pode deixar. Vai esse mês vai ter agora, em outubro, vai ter um Flua, que é o último Flua do ano. Quando você começa a enxergar as coisas, imagina um programa que te ajuda você a fazer limpezas, limpar coisa que limpar uma coisa que não é você. E você começa a ter clareza. Quando você começa a ter clareza, você começa a tomar decisão. Quando você começa a tomar decisão, você muda a sua vida. Legal. Então, o ponto central não é o que você tem que fazer. Eu não digo para as pessoas, vai fazer isso, aquilo, não. Eu simplesmente começo a tirar um monte de véu. Cara, você começa a tirar um monte de véu. O domínio da mente muda pelas vontades, né? Tudo. Você começa a enxergar. É um sujeito que, por exemplo, que era um empresário, que o negócio não andava, hoje é milionário. Era uma mulher que não era feliz nos relacionamentos, hoje está casada, tem filhos. Então, você começa a resolver. Uma pessoa que brigava com todo mundo passou a ser uma pessoa de aconselhamento. Uma pessoa que era de conflito passou a ser uma pessoa de paz. Mas não foi eu que mudei, simplesmente ela passou a enxergar as coisas e ela começou a tomar decisões. E com as decisões a gente vai mudando. Então o Flua não é um programa que muda você de fora para dentro. É um programa que ajuda você a mudar você de dentro para fora. É um despertar, né? Aí você abre, cara. Abriu a visão, ninguém segura não. A pessoa sai com uma coragem, com uma força que não sou eu, é ela. Impressionante. É legal, isso, entendeu? Legal. E ele é baseado num livro, ele é um programa com método, eu sou pragmático. Então a pessoa não vem fazer viagem aqui comigo, não, ela com método. Você tem um livro que chama Flua. Flua, ele começou com ele. Olha só. Foi o meu primeiro livro. Então é isso, entendeu? O Flua, ele tem essa... Você já publicou quantos livros? O último foi agora.
Foi o Sequestro da Consciência. São Foram 11? 11 livros. 11 livros. E agora, em março, sai o 12º, Olha. que é sobre a área de recursos humanos. Como migrar de RH para capital humano. Como você ser estrategista do capital humano. Aí eu vou juntar muita coisa que eu aprendi esses anos todos, como é que você vai pensar o capital humano de uma maneira muito mais estratégica. Interessante. Legal. Varlin, alguma consideração final? Não, eu tô aqui, né? Mais um episódio que eu saio aqui flutuando, porque foi muito conhecimento transmitido. Obrigado, Luiz. É impressionante aqui a quantidade de informação que você trouxe e de conhecimento. Eu acredito que o público em geral também vai se deliciar com tanta informação boa. Mais um pouquinho do Jaé que eu vou deixar para você. Vou deixar aí, tem um QR Code aqui, se você se interessou pelo Jaé, quer ajudar, quer colaborar, quer doar alguma coisa para o Jaé, tem um QR Code aqui, você entra e faz a leitura aí do QR Code, faz a sua doação. E você também pode entrar lá no Instagram deles, que é o @núcleojaé, para conhecer mais, tá? Vale muito a pena, é inspirador. A Fralia tá lá apoiando, né? E extremamente inspirador. Tenho certeza que vocês vão adorar. E mais um recadinho rápido, é a programação de pedidos. Não deixa o seu estoque ter rupturas. Tá na hora de você entrar em contato com a gente e proteger sua produção para o ano que vem, porque eu tenho certeza que esse mercado, com as reviravoltas que tem dado, né, Matheus? Se você não se protege e se você não tem um parceiro que te protege, então tá na hora de entrar em contato com a gente na Fralia Cacau Brasil. É isso aí, Matheus. Mais uma vez, que maravilha, viu? Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui. E voltamos no mês que vem com mais um episódio do Amêndoa de Prosa. Eu queria agradecer demais a você que está sempre conosco aqui, acompanhando todo esse nosso conteúdo. Um grande abraço.